E aí, turma, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bem-vindos a mais uma aula do PrepareTech. Nossa aula de hoje será sobre o Teorema de Pitágoras. Esse daí que vocês estão vendo na tela é o Pitágoras. Supostamente, né? Porque ele viveu muitos séculos atrás. Esse daí é o mais data dele. E por que a gente vai estudar esse cara? Porque esse daí é um conteúdo muito importante que cai não só na prova da ETEC, mas todo vestibular, qualquer coisa de matemática que tenha matemática vai cair Pitágoras, com certeza. Talvez não diretamente, indiretamente, enfim, Pitágoras, ok? Vamos entender um pouco o que ele pensava. Ele diz o seguinte: Teorema de Pitágoras é uma expressão que pode ser aplicada em qualquer triângulo retângulo. Ou seja, a gente já viu nas aulas passadas que um triângulo retângulo, ou um ângulo reto, é aquele que tem um ângulo de 90 graus. Então está aí descrito. Teorema de Pitágoras diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então vamos ver aqui, ó. Ele diz que se aplica no triângulo retângulo. Então, a gente está tendo um exemplo aqui, ó. É aquele ângulozinho reto que está apontado pela seta. É o que define o nosso triângulo retângulo, tá legal? Cateto e hipotenusa. Vamos entender um pouco o que são essas coisas. Catetos são cada um dos lados do ângulo reto do triângulo retângulo. A hipotenusa é o lado mais longo de um triângulo retângulo, por ser o oposto ao ângulo reto, que define esse tipo de triângulo. Ou seja, a nossa hipotenusa é o lado, tá bom, do nosso triângulo, ou seja, o AC, nesse exemplo, oposto ao ângulo de 90 graus. Então a gente pode ver aqui, ó, o ângulo de 90 graus que está aqui situado no ponto B está de um lado e a nossa hipotenusa está do outro. E os outros são dois catetos, ok? Mais pra frente, no ensino médio, vocês vão estudar sobre cateto adjacente, oposto, mas isso daqui não importa. Então vamos considerar só isso, hipotenusa e os catetos. Então, vamos entender como é que é a fórmula que ele descreve. Ele descreve que o quadrado da hipotenusa, ou seja, aquele lado maior do nosso triângulo, que é o oposto ao ângulo de 90 graus, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Ou seja, a nossa hipotenusa ao quadrado vai ser igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. E olha que legal, olha como fica isso daqui. É exatamente isso que ele quer dizer. E se a gente fazer um quadrado de medida c dos lados, fazer um quadrado de medida b de lados, se você pegar eles e somar, a área vai ser a mesma que esse quadradão aqui, formato A, tá legal? Detalhe importante, alguns podem pensar, professor, por que não pode simplificar dessa forma? Simplificar ao quadrado é igual, aí abre parênteses, b mais c ao quadrado. Porque isso daqui é diferente, tá bom? Diferente, isso daqui são coisas diferentes. Aqui você vai acabar caindo em outro conteúdo, que é soma de quadrados, enfim. E não é o que interessa pra gente. Isso daqui está errado, é diferente, tá bom? Então, o Teorema de Pitágoras, esse que está aqui em cima, mostrando para vocês. A ao quadrado, que é a nossa hipotenusa, é igual ao cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado, tá bom? Agora que a gente entendeu como que é a fórmula e como que a gente usa, aonde a gente usa, vamos usar esse exemplo aqui. A gente tem a nossa hipotenusa A, lembrando que é a hipotenusa porque está do outro lado do nosso triângulo retângulo, e tem um triângulo de cateto 3 e cateto 4. Desculpa se tiver um barulhinho de fundo, tá bom? É que agora à tarde é normal esse tipo de coisa. Vamos lá. Diz que a hipotenusa ao quadrado, ou seja, o nosso A, vai ser igual à soma dos quadrados dos catetos. Ou seja, A ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Resolvendo isso daqui, a gente tem que A ao quadrado. A gente não vai mexer por enquanto. Vai fazer 3 ao quadrado, 9, que é 3 vezes 3. Mais 4 ao quadrado, 16, que é 4 vezes 4. Somando isso, a gente vai ter que A ao quadrado é igual a 25. E para a gente poder descobrir o A, é só a gente pegar a nossa potência ao quadrado e passar para o outro lado como uma raiz, tá bom? A gente vai ter que A é igual a raiz de 25. Vamos aprender um pouco como é calcular a raiz, a radiciação? Só uma revisãozinha. Por exemplo, a gente tem aqui, ó, raiz de 25. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar o nosso 25 e vai colocar dessa forma aqui para fatorar, semelhante ao MMC, como a gente já viu nos vídeos anteriores, tá bom? A gente vai ter aqui 25. Que número divide o 25? O 2 não dá, porque ele não é par. E o 3 também não, porque 2 mais 5 é 7. 7 não tem a tábua 3. Então só pode ser o 5. A gente vai ter que 25 dividido por 5 dá 5. E a gente divide por 5 de novo, que vai dar 1. Beleza? Chegamos daqui. 5 e 5. O que a gente vai fazer? Como se trata de uma raiz quadrada, ou seja, se é quadrada são 2,
nós vamos contar os pares. A gente vai ter um parzinho de 5, tá bom? Esse parzinho de 5 vai sair da raiz. A gente vai ter o seguinte, que raiz de 25 é igual a 5, porque contamos os pares. Para entender um pouco melhor, vamos para o próximo exemplo. Temos aqui raiz de 81, tá bom? A gente vai fazer o mesmo processo, onde a gente vai dividir por 2 não dá, porque não é um número par, por 3 dá, porque 8 mais 1 é 9, 9 tem na tábua do 3. Então 81 dividido por 3 dá 27, 27 dá por 3 também. E aí vai dar 9, 9 dá por 3 também, dá 3, 3 por 3, de boa. Lembra que eu falei que é uma raiz quadrada? Se é quadrada, nós vamos contar os pares. A gente vai ter o seguinte, ó. A gente vai ter um par de 3 e o outro par de 3, tá bom? Esses dois pares vão sair da raiz, vão ficar dessa forma. Raiz de 81 é igual a 3, que é esse 3 que saiu, vezes o outro 3 que saiu, tá legal? A gente sempre conta os pares, tá bom? Eles se multiplicam e você vai ter que raiz de 81 é igual a 9, ok? Passando para o último exemplo, a gente tem aqui raiz de 72. Mesmo processo de fatoração que o outro, a gente vai fazer 72 dividido por 2, agora dá, porque é um número par. Isso aqui vai dar 36, número par de novo, dá por 2, dá 18, dá por 2, agora 9. Então por 3 chega a 1. Raiz quadrada, conta os pares. A gente contou os pares, a gente tem o seguinte, a gente tem um par de 2 e um par de 3. Tem normal, só que teve um 2 que ficou sobrando, tá vendo? Então o que a gente vai fazer agora? Vai ficar da seguinte forma. Raiz de 72 é igual. O 2 e o 3 que formaram pares, eles vão sair da raiz e vão se multiplicar. E aquele que não formou nenhum par vai ficar dentro da raiz. Tá vendo aqui embaixo? Você tem que raiz de 72 é igual a 2 vezes 3, porque eles formaram pares. Esse 2 que sobrou tá ali dentro da raiz, sozinho, tá bom? Então você tem que raiz de 72 é igual a 6 raiz de 2. Ok? Eu espero que tenha dado para compreender como que funciona essa radiciação, para tirar essa raiz quadrada, que se faz essas divisões seguintes e conta os pares, tá bom? E aí depois tem esse processo de pegar os pares e tirar da raiz. Então vamos continuar com a nossa aula. Afinal de contas é Pitágoras, não raiz quadrada hoje, né? Então a gente viu ali que a raiz de 25 é 5, então a gente sabe que A vale 5. Então a gente tem um triângulo retângulo de medida 5, 4 e 3. Ok? Isso daqui é um triângulo pitagórico que chama. Triângulo onde você tem uma hipotenusa exata e os catetos todos exatos da seguinte forma, tá bom? Triângulo pitagórico. Triângulo 5 de hipotenusa, 4 de cateto, 3 de cateto. Então a gente tem agora um exercício da ETEC. Vamos dar uma breve lida nele? O Teorema de Pitágoras, provavelmente a relação mais conhecida da matemática, afirma que em todo triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então aqui na prova ele já estava explicando como que é Pitágoras, que a gente já viu anteriormente. Atribui-se a Pitágoras, matemático grego do século VI a.C., a primeira demonstração desse teorema, embora essa relação já fosse aplicada pelo menos 1000 anos antes. Beleza? Então aqui só um textozinho para contextualizar, mostrar para vocês a fórmula. Então a gente tem agora o exercício. Pensando nisso, analise a seguinte situação. O helicóptero, para sobrevoar uma região, parte do ponto A do solo e sobe verticalmente 250 metros. Em seguida, voa horizontalmente 160 metros para o leste. Finalmente, desce verticalmente 130 metros até o ponto B. Nessas condições, a distância entre os pontos A e B é em metros, a gente tem as alternativas. Então vamos interpretar isso daqui. O que ele começa falando? Eu vou grifar aqui para vocês. Ele está falando de um helicóptero. A gente tem aqui um helicóptero para sobrevoar uma região, parte do ponto A do solo. Ok? Então a gente tem o nosso helicóptero, ele está no ponto A, está no solo. Ele sobe verticalmente 250 metros. Beleza? Então ele está no A, subiu 250 metros. Em seguida, ele voa horizontalmente 160 metros. Horizontalmente, então, para o leste, ou seja, ele vai voar de lado. Então, para a direita aqui, 160 metros. Tranquilo? Finalmente, desce verticalmente 130 metros até o ponto B. Então ele desceu 130 metros até esse ponto B. Nessas condições, a distância entre os pontos A e B é em metros, ou seja, ele quer saber isso daqui, ó.
a distância do nosso ponto A até o nosso ponto B. Então vamos ver. A gente tem aqui quanto ele subiu no total, quanto que ele foi para a direita e quanto que ele desceu. Concordam comigo que dá para fazer um triângulo retângulo aqui? Se a gente tirar do ponto B e pegar até a outra extremidade, a gente tem o seguinte, um triângulo retângulo. Tá legal? A gente sabe quanto que mede a hipotenusa? Lembrando que a hipotenusa é o lado oposto ao ângulo reto. Tá bom? Não sabemos. Mas a gente sabe quanto que mede esse cateto de cima. 160. Porque essas retas são paralelas, concordam? Essas retas são paralelas, elas têm o mesmo tamanho. Nesse caso da questão. Então, o que a gente precisa descobrir agora? O outro cateto. E o outro cateto é essa medida aqui, tá bom? Que é do ponto A até essa linha tracejada que nós montamos agora. Como é que a gente vai calcular isso? É fácil. Se a gente pegar o total que ele subiu, ok? E subtrair pelo tanto que ele desceu. A gente tem o seguinte, 250 metros menos 130. Isso vai ser igual a 120 metros. Beleza? Então agora a gente tem os nossos dois catetos, falta descobrir a hipotenusa. Para esse exercício a gente vai usar a hipotenusa como A minúsculo, tá bom? Então continuando, a gente vai montar a equação, onde a hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto ao quadrado mais outro cateto ao quadrado. Ou seja, A ao quadrado vai ser igual a 120 ao quadrado, que é o cateto que a gente descobriu agora, mais 160 ao quadrado, que é nosso outro cateto. Fazendo as multiplicações desses números, eu não vou mostrar aqui para vocês, eu fiz no calculador, enfim, mas é bem tranquilo, tá bom? Você tem o seguinte, que a hipotenusa ao quadrado é igual a 14.400 mais 25.600. Esses números somados dá 40.000. Então a nossa hipotenusa ao quadrado é igual a 40.000. A gente vai ter que tirar a raiz de 40.000, né? Como a gente já viu anteriormente. A raiz de 40.000 dá 200. Ou seja, nós temos 200 como alternativa ali. Temos a alternativa C. Então essa é a resposta. Questão 6, alternativa C. Tá legal? Espero que tenham entendido. Vamos agora para o próximo. Aqui eu tenho um desafio para vocês praticarem o que nós estudamos hoje, tá bom? A gente tem aqui, ó, defina os catetos e a hipotenusa, após calcule a hipotenusa. Então eu só tenho que colocar quem que é cateto nesse triângulo, quem que é hipotenusa. Então eu vou contar 3 segundinhos, vocês pausem, tentem resolver, depois terminarem, dá o play. Então 1, 2, 3. Espero que tenha pausado e vamos lá continuar. Primeiro, defina os catetos e hipotenusa. Como a gente já sabe, a hipotenusa sempre é o lado oposto ao ângulo reto. Se o ângulo reto está aqui, então aqui só pode ser nossa hipotenusa. E os outros dois, obviamente, serão catetos. Então eu vou colocar só C até. Coisa simples. Agora a gente tem que calcular a hipotenusa. Como que é a forma? Hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. A gente tem o seguinte, que A ao quadrado vai ser igual a 60 ao quadrado mais 80 ao quadrado. Fazendo as devidas multiplicações, a gente tem que hipotenusa ao quadrado é igual a 3.600 mais 6.400. Somando eles, a gente tem 10.000 e a gente vai ter que tirar a raiz de 10.000. Lembra o método que eu mostrei para vocês? A gente vai aplicar ele agora. Então 10.000. 10.000 é um número par, então dá para dividir por 2. Dá 5.000, continua dividindo por 2. 2.500 por 2. 1.250 por 2 de novo. 625. Agora não, dá por 3? Vamos ver. 6 mais 2, 8 mais 5, 13. 13 não tem na tabuada do 3, então não dá. Então dá por 5. A gente vai dividir por 5, vai dar 125. Por 5 de novo, por 5 de novo, por 5 de novo. E dá 1. Então se a gente for contar os pares, lembra que eu disse para vocês? A gente vai ter um parzinho de 2, um parzinho de 2, um parzinho de 5, um parzinho de 5. A gente vai ter 2, 2, 5, 5. Lembra, esses números eles vão se multiplicar quando saírem, quando se formam os pares. Então a gente vai ter 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. 20 vezes 5, 100. Então a medida do nosso lado é 100. Então a nossa hipotenusa vale 100. Tá legal? Espero que tenham gostado da aula. Se gostou, deixa um like, deixa um comentário, enfim. Espero que tenham aprendido. Qualquer sugestão ou dúvida pode deixar aí nos comentários. E mais uma vez, obrigado por assistir. Até uma próxima.